TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Havendo quórum regimental e sob proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. O expediente. Projeto de lei número PL 055/2015, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Projeto de decreto legislativo número PDL 007/2015, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação número 672/2015, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações números 673, 674 e 675/2015, de autoria do vereador Moacir Dajori. Indicações números 676 e 677/2015, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento número 200/2015, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Requerimento número 201/2015, de autoria do vereador Moacir Dajori. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à presença da Vossa Excelência, a fim de informar que o vereador José Carlos Melo, do PT, estará ausente na sessão desta Casa e da reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social dos Direitos Humanos, respectivamente, no dia 14 do mês corrente, pois o mesmo se encontra adoentado, conforme preconiza o artigo 84 da letra B. Sem mais, para o momento, antecipo votos de felicitações. Atenciosamente, Jurandir Bittencourt, assessor parlamentar. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desta justificar a ausência da vereadora Tatiane Teixeira na sessão ordinária do dia de hoje, por estar participando da abertura das Olimpíadas das Paz de Santa Catarina, sediado no nosso município. Desde já, agradeço a atenção dispensada e mantenho-me à disposição. Atenciosamente, Michele Locks Conte, assessora parlamentar. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Questão de ordem exigida ao líder do governo, Itamar da Silva. Senhor presidente, a comissão de líder na condição de líder do governo nessa casa, nós temos aí um projeto que nós precisamos dele para votação. Em função disso, eu gostaria de que fosse discutido na sala da presidência. Gostaria de pedir a suspensão dos trabalhos por até 5 minutos, para que nós pudéssemos discutir entre todos os vereadores na sala da presidência. A sessão está suspensa por até 5 minutos. Reunião na sala da presidência.
Reaberta a sessão. Questão de ordem do vereador Itamar da Silva. De Vossa Excelência, na condição de líder do governo, eu solicito para que o PLC 23/215 seja dispensado o parecer da Comissão de Fiscalização e também o projeto seja colocado na ordem do dia da sessão de hoje. Em votação, a dispensa de parecer da última comissão, Comissão de Finanças. Aprovado com voto contrário. Só tirar dúvida aqui na questão do regimento, que um voto contrário pode adiar a votação para hoje, nem entra na inclusão da... É só inclusão? Tá. Em votação a inclusão do projeto do PE 023/15 na pauta de hoje. Aprovado com voto contrário, fica para a próxima sessão, segundo o regimento interno. Questão de ordem. Questão de ordem, o vereador Moacir da Jori. Senhor presidente, vereadores, o deputado federal Carlos Gomes e a deputada federal Giovana de Sá têm a honra de convidá-los, todos os vereadores, ao público que se faz presente e quem nos assiste também pela televisão, para o lançamento na região sul da Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem. Vai ser no dia 18 de setembro, das 9 às 12 horas, no auditório da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, a ANREC, na Avenida Santos Dumont 855, aqui na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Aqui a não inclusão do projeto PE 023/15 no artigo 112 do regimento interno, parágrafo 2º, não havendo autorização, vereador de autorização, não havendo autorização, a matéria será incluída obrigatoriamente na pauta da ordem do dia da próxima sessão, se não fosse unânime. Então, na próxima sessão, obrigatoriamente será questão de ordem ao vereador Felzer. Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto contrário à inclusão, porque houve tempo passar na comissão de fiscalização e não passou. Hoje nós tivemos reunião e esse projeto não estava, então por isso o meu voto contrário. Farão uso desse espaço no horário político nesse momento, conforme a solicitação encaminhada a esta presidência, a Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, a STC, que apresentará o plano de mobilidade urbana aos senhores vereadores e ao público presente. Estão aqui o presidente da STC, Paulo Pacheco, o representante do consórcio ProSul Esfera Empresas, responsável pela elaboração do referido projeto, Leonardo Skoski, e o arquiteto Roberto Cabral. Convido os convidados para que adentrem ao plenário e fazem parte da mesa diretora. Aqui, tá desligado, tá? Okay. Nós vamos passar agora a palavra para o arquiteto da ProSul, Leonardo Skoski, Paulo Pacheco, e o Cabral, para que falem sobre o projeto de mobilidade urbana. Os convidados podem ficar à vontade. Excelentíssimo senhor vereador Ricardo Fabres, presidente da Câmara, né? Excelentíssimo senhor vereador Júlio Colombo, né? Primeiro vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Edson Aurélio, né? Primeiro presidente, excelentíssima senhora vereadora, né? Camila do Nascimento, segunda secretária, e demais vereadores, boa noite. O governo do município de Criciúma, nosso prefeito Márcio Burgo, está fazendo aí o encaminhamento baseado na lei 12.587,
de 2012, que tem por objetivo de formular as diretrizes do nosso plano de mobilidade urbana, denominado hoje pelo governo municipal de ViaMob, né? E que tem por objetivo também dar oportunidade da população criciumense discutir as suas diretrizes, na qual venha criar o plano, né, de uma forma bastante responsável e bastante objetiva no que tange essa matéria. Quero aqui, oportunamente, fazer um agradecimento especial ao Giovanni Zappellini, o vereador Giovanni Zappellini, que deu início a esse trabalho, né, do ViaMob, quando o presidente da STC. E, diante disso, né, nós tivemos um processo licitatório, na qual o consórcio ProSul e Esfera se fizeram vencedores desse certame, e aqui representado pelo Leonardo Tskoski e o arquiteto Cabral. Planejamento é tudo. Já dizia tem alguns ditos populares que planejamento é tudo. E com isso, né, a responsabilidade de planejar esse plano é nosso, tanto da STC, do governo municipal, com a Câmara de Vereadores e a população, né, e que tem a responsabilidade, né, de elaborar o futuro dos criciumenses. Então, nós temos aqui a oportunidade de dar o início de um plano que vai culminar com todas as nossas futuras ações, né, com relação à mobilidade urbana de Criciúma. Quero agradecer também a presença da equipe técnica da STC, que se faz presente no auditório, tá? E, nesse momento, passo a palavra para a apresentação. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores. Tá bom, obrigado. Dando início à nossa apresentação, hoje é a primeira oficina que nós fomos contratados para elaborar com a Câmara de Vereadores, né, do Plano de Mobilidade Urbana de Criciúma. Esse é o convite da audiência pública que aconteceu semana passada, que deu início ao processo participativo. Os objetivos da oficina hoje, da leitura com os senhores aqui, é envolvimento do Poder Legislativo, apresentação aos senhores da empresa contratada, apresentação do escopo básico, um resumo, né, do plano, introdução ao tema mobilidade e uma palestra sobre monetização das cidades, e dirimir dúvidas e ouvir sugestões dos senhores. A nossa empresa foi contratada pela STC, nós iniciamos os trabalhos no dia 9/3, efetivamente, né? É um consórcio entre a empresa ProSul e a empresa Esfera. A empresa ProSul é sediada em Florianópolis e a empresa Esfera aqui em Criciúma. Essa contratação também é resultado, como o Paulo acabou de citar aqui, de uma lei, a lei federal, que é a Lei de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587, que obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a elaborarem o seu plano de mobilidade urbana. Essa lei ela faz algumas restrições, como a gente colocou ali. Essas restrições, inclusive, são para liberação de recursos, e o município de Criciúma é um dos primeiros aqui de Santa Catarina, da região é o primeiro, a iniciar esse processo de elaboração do plano de mobilidade. Basicamente, são essas etapas, 5 etapas de elaboração do plano. A primeira é o plano de comunicação e participação social. Esse já foi elaborado, já foi entregue para a contratante, que faz uma organização do processo participativo do plano em si, né? A questão participativa é uma prerrogativa legal,
uma obrigação que se faça essas audiências públicas, reuniões com a comunidade e tem essa interação com a sociedade em si. O segundo passo é o diagnóstico e prognóstico. O diagnóstico vai ser feito um levantamento dos problemas, características, levantamento de dados do município. Em seguida vai ser feito um prognóstico. O prognóstico ele vai traçar cenários para 20, 30, 10, 20, 30 anos à frente. O terceiro item é a elaboração de um plano, o plano de mobilidade urbana, né? Vai ser feita uma redação desse plano, com mapas e uma série de itens, que depois também, quase concomitante ali, vai ser feito o plano de implantação, gestão e monitoramento, que é importante para que isso tenha um acompanhamento da implantação desse plano, ele seja efetivado em si. E no último, é a minuta de um projeto de lei. Aí eu destaco aqui a importância da Câmara de Vereadores para que os senhores recebam esse projeto, essa minuta de projeto, para ser votada nesta casa. Esse é o nosso calendário de eventos. Já iniciou com uma coletiva de imprensa, já passamos pela audiência pública, primeira audiência pública. Hoje, essa leitura aqui na Câmara de Vereadores, com os senhores. Em seguida, nós temos uma reunião regional, lá na REC, com os outros municípios, vendo os problemas regionais de mobilidade. Em seguida, a leitura comunitária com a comunidade acadêmica. Aqui está melhor. Obrigado. A leitura com a comunidade acadêmica. Em seguida, com a região da Quarta Linha, depois Rio Maina, Centro, região do Pinheirinho, Próspera e, por fim, com todos os conselhos, né? CDM, os conselhos de... enfim, todos os conselhos de saúde, educação, a princípio, transporte, deficiente físico, enfim, uma reunião bem ampla com todos os conselhos. A fase que a gente está hoje é a fase de diagnóstico. Vocês podem ver ali. É possível ler, não? Dá para ler aí, no fundo? Esses são um resumo do que está no termo de referência para que nós fomos contratados, né? Basicamente, aqui na fase de diagnóstico, eu destacaria alguns itens de mais importância aqui, que são as pesquisas de origem e destino, tem uma grande importância. É um item que nunca foi feito em Criciúma, que é uma entrevista estatística com várias regiões, com todos os bairros, envolvendo todos os bairros, que vai responder para onde as pessoas se deslocam, de que lugar para que lugar. Então, isso vai dar um mapa de deslocamento de todo o território de Criciúma, resumindo quem vai para onde. Isso é a pesquisa origem e destino. Vão ser feitas contagens de tráfego, complementares, vão ser feitos caracterização dos modos de transporte, análise da questão econômica, análise da questão ambiental, os polos atratores e produtores de viagem, análise detalhadas do centro, Próspera, Pinheirinho, Rio Maina, Santa Luzia e Quarta Linha, a integração da intermodalidade, a questão legal, vai ser feito um amplo levantamento sobre a legislação atualmente em vigor no município, né, o que tá valendo, e para em seguida uma proposta de mudança dessa legislação. Um item que foi destacado no termo de referência, a legislação sobre calçadas. O Cabral vai falar em seguida sobre esse assunto. Vagas de estacionamento, enfim, é um amplo diagnóstico, como nunca foi feito nesse tema, que vai dar uma radiografia dos problemas atuais do município. O Cabral vai falar agora sobre a questão de humanização nas cidades. É uma pequena
uma pequena palestra para a gente entrar um pouco mais no tema. Aí, em seguida a gente abre para uma conversa aqui com perguntas e sugestões dos senhores. Muito obrigado. Alô. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, poder falar sobre esse assunto que é tão polêmico em todas as cidades, né, e todo mundo contribui um pouco para os prejuízos da mobilidade urbana na hora que sai de casa de manhã, né, porque leva seu carro para a rua e ajuda a congestioná-las, né. Então, nós temos que fazer um trabalho de conscientização de todo mundo, para que todo mundo entenda que a mobilidade urbana só pode ser resolvida através de um pacto social, tá? Todo mundo tem que dar parcela de contribuição, não adianta todo mundo achar que é o poder público que tem que resolver as coisas e ficar em casa de braço cruzado, né, que a coisa não vai funcionar. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui uma conscientização sobre o tema. Acho que até já apresentei alguma coisa parecida aqui, mas como nem todos estavam presentes, é bom a gente mostrar novamente. Congestionamentos. Tudo que é visto como falta pode igualmente ser visto como excesso. Reclamam do congestionamento nas grandes cidades. Se não tivesse toda essa gente e todos esses carros, não teria o congestionamento. Se temos falta de vias para automóveis, podemos dizer que temos excesso de automóveis. Se colocarmos os problemas em termos de excesso, nós podemos resolver. Agora, se colocarmos em termos de falta, nós vemos um obstáculo que não pode ser resolvido. Ou seja, pela nossa limitação do espaço público que nós temos nas cidades e pelo grande número de veículos que são colocados nas ruas todos os dias, esse espaço público, obviamente, não vai dar conta. Então, nós vamos ter que optar ou fazer espaço para os carros ou fazer espaço para as pessoas, que é quem vive nas cidades, certo? E aí vem uma reflexão, né? Eu até sugeriria apagar essa luz da frente, não sei se é possível, para melhorar a visualização. Aí tem a fábula da lebre e da tartaruga, né? Que a lebre acha que é sempre mais rápida, né? E geralmente chega sempre atrasada. E aí é um exemplo, né? Que ela fica presa no congestionamento e a tartaruga passa a pé tranquilinha para ir trabalhar. Algumas imagens de cidades comuns nos dias de hoje, né, que mostra que não adianta o espaço público até ser confortável, ser grande, se a capacidade das vias é extrapolada pelo número de veículos, né. Vai chegar uma hora que vai entupir, e se não diversificarmos os modais de circulação, né, para as pessoas poderem escolherem, a coisa realmente complica. Só temos a opção do transporte individual. Isso é um complicador para as cidades. Isso gera insegurança, poluição. Esses congestionamentos geram também atrasos, muitos prejuízos aos cofres públicos e particulares também. Ali tem até uma chargezinha, vocês não conseguem ler, mas eu vou ler para vocês, né? Todo mundo preso no congestionamento, uma pessoa em cada carro, né? Como é normalmente em todas as cidades, e cada um pensando individualmente, egoisticamente. Se esses idiotas pegassem o ônibus, eu já estaria em casa, né? Então, é aquele pensamento egoísta que os outros têm que pegar, mas eu tenho que ficar no meu carro. Eu não posso andar nem um dia de ônibus, né? Ou de bicicleta, né? E aí, né, a pressão em cima do poder público, né, fica enorme para se fazer infraestrutura para os carros, né? Que a visão normal das pessoas é que fazendo viaduto, fazendo ponte, se resolve a mobilidade. E isso não é verdade. Nenhuma cidade se desenvolveu focando seu desenvolvimento no transporte individual, certo? Isso é fácil perceber, visto as imagens que eu já mostrei. E o custo de uma obra dessa, vocês imaginem, né? Aí o comprometimento do espaço público em volta dela também, gastos excessivos, né? A degradação embaixo de uma obra dessa. Então, vocês imaginem, né? E aí fica a pergunta, né? Será que é interessante tanto investimento em infraestrutura para carros? Será que não é melhor priorizar investimentos para as pessoas, para os pedestres, para as calçadas, para o transporte coletivo, para as ciclovias, né? Porque vai chegar uma hora que não tem solução, né? E aí o caos na mobilidade estará instalado, né? Se não se partir para essas outras soluções, né?
a gente tem que parar um pouco, pensar, né, e ver que os outros modais também têm que ter o seu espaço dentro da cidade. E se Moisés vivesse nos dias de hoje, ele abriria o mar para os carros e não para as pessoas, né? Então, mais uma imagem para a gente refletir. Bom, e aí a gente precisa partir para uma reversão cultural. Na outra audiência eu mostrei um exemplo de fora do país, e aí fui criticado, então eu resolvi trazer exemplos mais próximos da gente. Esse é um exemplo de Blumenau. Esse programa Calçada Nota 10 foi lançado esta semana na cidade de Blumenau. Ali tem todo relacionado uma base legal que foi baseado esse programa, tá? É um programa que direciona para a melhoria de todos os passeios através de um programa de incentivo, né? Mais para frente eu vou detalhar um pouquinho mais a respeito. Conceito de mobilidade urbana sustentável, resultado de um conjunto de políticas de planejamento urbano, transporte e circulação humana, que visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano através da priorização dos modos de transporte coletivo e não motorizados de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. Ali tem uma imagem de uma cidade que seria ideal, né, com espaço para todos os modais, né, onde as pessoas podem escolher a maneira pela qual querem se locomover. Aí é uma pesquisa da ANTP de 2013, que levantou o tipo de deslocamento da grande maioria da população brasileira, né? Então, ficou provado, né, por essa pesquisa, que 41% dos brasileiros não usam veículos motorizados para a sua locomoção. 37,5% andam a pé, 3,1% de bicicleta, 29,4% andam de transporte coletivo, 26,7% de transporte individual. E de moto, 3%. Aí essa é uma imagem que todo mundo acha que já conhece, o espaço que 50 bicicletas, 50 carros e 50 passageiros num ônibus ocupam numa via. Vocês percebem a diferença, né, de espaço que sobra para as outras coisas, né, para as pessoas viverem. O uso do transporte ativo, pedestres e ciclistas, e do transporte coletivo, notadamente, traz melhorias nas áreas da saúde, transporte, ambiente, lazer e promove, em longo prazo, cidades compactas. Aí uma imagem de Criciúma na década de 70, nossa avenida axial na época, né? O município de Criciúma conta hoje com uma população de aproximadamente 206.918 habitantes, isso é a estimativa desse ano, 2015, e uma frota de 141.784, isso todos os veículos. Tá? Isso é veículos gerais, não é somente automóveis. Isso de agosto de 2015. Isso dá uma relação de 1,46 habitantes para cada veículo, ou quase 70 veículos para cada 100 habitantes. Aí eu fiz uma estimativa da evolução da população e da frota, um comparativo, né? Desde o ano 2005 até o ano 2015, que é o qual nós estamos. Fazendo um comparativo, nos últimos 10 anos, Criciúma apresentou um crescimento populacional na ordem de 11,53%, certo? Esse é o gráfico que mostra a evolução. Em azul nós temos a população, em vermelho a frota. Considerando o mesmo período avaliado, o município apresentou uma evolução da frota de veículos na ordem de quase 80%, reforçando mais do que nunca a necessidade de adoção de medidas para a reversão da cultura automobilística na cidade. Ou seja, se nós continuarmos nesse ritmo, nós vamos chegar em 2030 com mais veículos do que pessoas na cidade. Criciúma, antes. A sustentabilidade da mobilidade em um município passa necessariamente por uma mudança de consciência da população, colocada gradativamente através de um processo sistêmico que faça parte do dia a dia da comunidade. Essa imagem ali é da inauguração do Palácio do Estado, ali no centro da cidade. Vocês veem o movimento que tinha, que todo mundo deixou o carro no meio da rua, largou o carro no meio da rua e foi para a inauguração, né? Não tinha nem problema de estacionamento. E vocês veem que hoje em dia fica trancado, mas é por conta que não dá para andar, né? Não é por causa da inauguração. Aí é uma imagem já atual da descida da Saldanha da Gama. O crescimento da frota de veículos é um dos principais fatores de acréscimo do número de acidentes de trânsito e de vítimas.
Ou seja, se o espaço público ele é limitado e o número de veículos aumenta, obviamente que o espaço disponível para a circulação diminui. E, obviamente, que os acidentes tendem a aumentar. O tráfego pesado também contribui, né, para os riscos e o aumento da insegurança do trânsito, além de alto grau de retenção de veículos quando tem aclives, né, perda de tempo, lentidão. O grande porte compromete o espaço da via, o aumento de conflitos. Conflitos intermodais de circulação gera estresse aos motoristas. Raios de curvaturas nas esquinas insuficientes, que gera estragos ao patrimônio público, né? Áreas de estacionamento geralmente são subdimensionadas para o porte dos caminhões. Isso geralmente no centro das cidades, fica complicado o serviço. E o aumento na severidade dos acidentes, porque todo mundo sabe a gravidade de um acidente com caminhão, né? Aí nós temos relacionados todos os custos que têm envolvidos em apenas um acidente de trânsito. São 13 tipos de custos. Tá? O custo da perda de produção, que a pessoa fica parada quando se acidenta. Custo dos danos aos veículos, pelo estrago aos veículos automotores. Custo médico hospitalar. Custo de processos judiciais. O custo do congestionamento. O custo previdenciário. O custo do resgate de vítimas. O custo de remoção de veículos. O custo dos danos ao mobiliário urbano e à propriedade de terceiros. O custo de um outro meio de transporte, porque tu bate o carro, tu precisa pagar um ônibus ou um outro carro para andar, né? Custo dos danos à sinalização do trânsito, e o custo do atendimento policial dos agentes de trânsito, e o impacto familiar, que é o mais grave, né? E nós temos uma demanda latente, que está todo mundo vendo nas manifestações que houveram em 2013, né? E ainda continua vindo à tona uma série de questionamentos quanto à mobilidade urbana. Cada vez mais organizações civis clamam por tornar a mobilidade urbana mais humana e democrática, né? O incentivo do uso conjugado dos modos suaves e motorizados é uma necessidade para melhorar a mobilidade, independente do tamanho da cidade. E aí, nessas imagens em cima, nós temos um comparativo de uma cidade congestionada, cheia de veículos, e uma cidade com espaço para as pessoas, lado a lado, para ver qual seria melhor, né? E embaixo ali nós temos já um movimento popular em volta da regressão, né, do movimento de desenvolvimento ferrenho das cidades em função da sustentabilidade. E aí vem o Pacto pela Mobilidade, que eu já comentei, né, que é um conjunto de fatores que determina a cidade em que vivemos. Uma cidade socialmente inclusiva, voltada para as pessoas, ou exclusiva, centrada em veículos e máquinas. Aqui eu tenho um comparativo do ano de 2013 e do ano de 2030. O que nós temos em 2013, que pode ser 2015 também, e o que nós vamos ter no futuro, né? Nós temos nos dias de hoje, o tráfego comanda a sociedade. Em 2030, só um pouquinho. Em 2030, o que nós queremos? Que a escolha da sociedade comande o congestionamento. O que nós temos hoje, que a economia é baseada essencialmente no consumo. Em 2030, o que nós queremos? Que a economia seja baseada na qualidade de vida. Hoje, o que nós temos? Nós projetamos construções, edifícios, arranha-céus. Nós precisamos formar bairros no futuro, e com espaços públicos disponíveis, áreas agradáveis nas cidades que convidem as pessoas a ir para as ruas, viverem as cidades. Não ficar trancada em seu quarto, no computador, né? E aí a criação desse pacto de mobilidade é o maior desafio da mobilidade urbana, que é fazer com que a maior parte dos deslocamentos em uma cidade seja feito a pé. Não que todo mundo amanhã tenha que sair a pé para andar a pé, obviamente que é os caminhos mais curtos, né? A mobilidade urbana não é responsabilidade somente do poder público, é responsabilidade de toda a população, envolvendo todos os setores. Portanto, deve ser discutida e resolvida em conjunto, com a contribuição de todos e sem imposições de cima para baixo por parte do poder público municipal. Essa história de andar a pé, de bicicleta, ninguém quer que todo mundo saia andando a pé, que todo mundo saia andando de bicicleta no dia seguinte, mas que a cidade dê condições, né, proporcione o espaço para todos os modais, que daí as pessoas vão poder escolher a maneira pela qual querem se locomover, e assim se diversifica, né, o meio de locomoção, e você tira um pouco de carros das ruas, né?
E aí vamos falar rapidinho dos princípios da mobilidade urbana. O primeiro seria o andar a pé. Nós precisamos criar ambientes que privilegiam os pedestres, né? Que convide as pessoas para passar mais tempo na rua, né? Que conecte destinos importantes em uma rede de caminho para pedestres, né? Nós temos no centro da cidade um exemplo muito bom que deve ser trabalhado e potencializado para atrair mais pessoas. Colocar atrativos, criar diferenciais. Nós temos aqui uma imagem da Broadway como era antes e como ficou depois que tiraram os carros, né? E aí, trazendo para perto de nós, novamente, o programa Calçada Nota 10. Esse programa ele dá uma premiação, no caso, a rua que tiver a nota 10, ela recebe uma placa diferenciada, certo? A premiação, o proprietário do lote que alcançar a nota para se enquadrar no programa Calçada Nota 10, nível ótimo, irá receber um certificado emitido pela Prefeitura e será contemplado com o benefício de redução de aproximadamente 7% no valor do imposto territorial do município, conforme prevê o artigo 230 da lei complementar deles lá, né? A rua que alcançar a nota para se enquadrar no programa Calçada Nota 10 receberá uma placa nominativa personalizada conforme ilustração. A premiação é simbólica, pois o maior ganho está na qualidade de vida e no exercício da cidadania. Aí os modelos de calçadas, né? Para que se tenha calçadas decentes na cidade, nós precisamos colocar regramentos, criar um manual de orientação para todos os proprietários, certo? E esses são os modelos que se tem de rebaixos tanto para veículos quanto para a travessia de pedestre nas esquinas. Conforme a largura da calçada, se faz o rebaixo de acordo com a necessidade. Ali do lado direito, se a calçada tem menos de 1,40, ela tem que ser totalmente rebaixada, né? Não apenas aquela rampa padrão. E se ela tem mais de 1,5, 1,5 metro, 2 metros, aí começa a poder implantar aquele tipo de rampa, né? Ali define bem o que é uma calçada. Isso tudo está dentro desse programa Calçada Nota 10, tá, gente? É um exemplo muito bom que eu achei em Blumenau, foi lançado essa semana, inclusive. E é uma cidade que está bem à frente na questão do planejamento da mobilidade urbana, não só para essa questão das calçadas, como em outras situações que eu vou mostrar na sequência. Aqui fala claro também a quem compete a construção ou reforma das calçadas. O proprietário possuidor do imóvel e qualquer título, edificados ou não, deverá construir obrigatoriamente a respectiva calçada na extensão correspondente à sua testada e mantê-la em perfeito estado de conservação, observadas as especificações técnicas do órgão competente. Nenhuma edificação ou loteamento será aprovado sem o projeto da calçada. Aqui não se cobra o projeto da calçada, só o da edificação, né? Na execução, manutenção e recuperação dos passeios públicos, serão observadas as regras estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, quanto às questões dos dispositivos contidos na legislação federal, estadual e municipal. As edificações receberão habite somente após a execução das calçadas, tá? Ali no lado, imagens dos arbustos, que é possível plantar em calçadas, no caso, para que não danifiquem, né, o pavimento, ou seja, toda uma orientação para humanização da cidade, para a melhoria dos passeios, né? Ó, aí uma imagem de como seria uma cidade ideal, a visualização de uma calçada, né, com todo o piso, a área de serviço, a área de circulação, a área de acesso às construções, né, com piso direcional, com piso alerta, tudo direitinho, né? Aí aqui, o que a lei permite instalar? Situação A, situação B, situação C. Mínimo admissível de 1,20 de calçada, recomenda-se 1,5. Situação B, a partir de 2 metros. Comporta apenas área livre e faixa de serviço. Aí acima de 2,30, aí já comporta área de serviço, faixa de acesso e área livre para circulação. Então, aí, conforme a largura, a pessoa tem certinho o tipo de calçada que deve executar, sem deixar nenhuma dúvida, né? E aí os exemplos já implantados, né, na cidade, modelo realmente. E aqui, na parte de baixo, é uma... Quando e como arborizar a sua calçada. Ou seja, lá, eles olham no plano diretor se a via vai sofrer alargamento,
eles já orientam para, se no caso plantar vegetação, plantar no alinhamento do meio-fio futuro. E daí, quando a via for alargada, obviamente que as árvores não precisarão ser arrancadas, né? Isso também faz parte de planejamento. Bom, o segundo princípio, propulsão humana, andar de bicicleta. Crie bons ambientes para bicicletas e outros veículos não motorizados. Torne seguro andar de bicicleta. Torne divertido andar de bicicleta. Em Copenhague, lá, né, mesmo no inverno, né, pela infraestrutura que se tem, o pessoal anda de bicicleta. Vocês percebem ali que a neve não é empecilho, né? Aqui nós temos a desculpa do calor, concordo, mas aí é a questão do pacto, né? Os empresários, os donos das fábricas, empresas, eles têm que dar incentivo para os seus funcionários irem ou de bicicleta ou até mesmo a pé, e aí propiciar um vestiário para eles se refrescar antes de trabalhar. Isso faz parte do pacto pela mobilidade urbana. Aqui um exemplo próximo a nós, também em Blumenau, né? Blumenau, e também tem uma imagem ali das ciclofaixas na Avenida Paulista de São Paulo, tá? No lado esquerdo a foto é em Blumenau e na direita é São Paulo. Embaixo tem um mapa do planejamento cicloviário de Blumenau, tá? É o mapa da cidade de Blumenau. Ali no lado direito tem a legenda, em verdinho ali são as ciclovias e ciclofaixas já implantadas, certo? Em vermelho aí são as futuras, tracejados são as vias que não estão abertas ainda, mas que já estão. Essas vias que serão abertas já estão previstas a construção de ciclovias e ciclofaixas, né? Já vai estar no projeto, que é muito importante. E aí outros exemplos, né? Aí aqui até, não sei se todo mundo consegue enxergar. Ali tem até uma brincadeira, né? Ah, não, é São Paulo? Achei péssimo. Ah, Londres? Ah, tá, então é bonito. O quê? Suíça? Estão criando uma cultura de respeito ao ciclista. Em Copenhague, é da hora. Em Londres, que civilizado. Mas em São Paulo, achei péssimo. Mas é questão de cultura, né? Isso somente tem que haver colaboração para reversão, e se não aprender com amor, vão aprender na dor, presos no congestionamento. E ali embaixo, na foto do lado esquerdo, a construção do passeio e da ciclofaixa compartilhada na beira-rio de Blumenau também. E do lado direito, a ciclofaixa sobre o canal da Hercílio Luz, em Florianópolis. São exemplos próximos a nós, né, de práticas boas. Terceiro princípio, vá de ônibus. Forneça transporte público de qualidade com bom custo-benefício. Faça o sistema funcionar de forma flexível e ágil. Priorize o passageiro. Promova soluções adequadas com boa relação custo-benefício. Em Bogotá, o BRT ajudou a revitalizar o centro da cidade, criando um centro comercial onde somente ônibus, pedestres e ciclistas circulam. Ou seja, carros não passam nessa rua. Esse é o exemplo de Blumenau também, quanto à relação do planejamento do transporte coletivo. Ali tem um mapa de toda a rede projetada do transporte coletivo deles. Eles começaram o sistema deles em 1995, com a construção de 3 terminais, um ano antes de Criciúma, que começou com 3 terminais. Hoje, Blumenau está com 7 terminais construídos e 2 previstos para serem construídos em breve, né, em seguida. Tudo com verba do BID, esses outros 2 novos terminais, né? Ou seja, eles vão ficar com 9 terminais e Criciúma continua com os mesmos 3. Né? Essa é a visão de priorização de investimentos na infraestrutura que seja adequada para transportar a grande parte da população. Né? Ali na imagem, uma estação de transferência da beira-rio de Blumenau, certo? Com conforto térmico, que as pessoas, mesmo no calor, podem esperar o ônibus confortavelmente. O quarto princípio, estabeleça limites, certo? A gente tem que permitir o acesso de veículos em velocidades seguras em um número significativamente reduzidos. Equilibre o acesso de veículos com ambientes propícios ao relaxamento e descanso das pessoas. Baixe o limite de velocidade, aumenta o espaço e a segurança para as pessoas. Nos centros das cidades, a velocidade dos veículos elas tem que ser reduzida, né? E dado incentivo maior, facilidade maior para a circulação de pessoas. Aí em Blumenau também um planejamento que eles já têm, nova sistemática de mobilidade urbana. Tem toda a área central mapeada, com as rotas seguras para os pedestres, que está marcado em roxo, certo?
Ali marcado todos os polos geradores de tráfego que estão localizados no centro, Câmara Municipal, a Prefeitura, teatro, shopping, hospital, certo? E aqui, manchados, essas manchas mais claras, são as áreas previstas em torno do centro para áreas com incentivo a edifícios garagem, tá? Construção de estacionamento, certo? Então, essas áreas vão sofrer incentivo para receber esse investimento na área de estacionamento, justamente para dotar toda essa área central de acesso mais fácil, né? As pessoas deixam no estacionamento e acessam a área central a pé. O quinto princípio, cuida das entregas, certo? Que a entrega ela tem que ir ao último quilômetro, né? Tem que diversificar o tipo de entrega, e fora da cidade com os veículos maiores, à medida que entra dentro do município, nos centros urbanos, os veículos têm que vir gradativamente diminuindo, né, e até chegar ao seu quilômetro final. Sustentabilidade. O que se entende por sustentabilidade? Atender às necessidades atuais, garantindo o atendimento das necessidades das futuras gerações, com, no mínimo, a mesma qualidade e eficiência, né? Quais são as premissas? A gente tem que ter visão de longo prazo, processo participativo e colaborativo, que é o caso do plano diretor, dimensão social e ambiental, balanceamento e integração eficientes entre modais e adequação de infraestrutura viária e equipamentos logísticos urbanos. Tá? Algumas alternativas: melhor aproveitamento da infraestrutura viária no tempo, ou seja, começar a pensar em entrega noturna, que gera muito menos estresse aos trabalhadores, facilita, agiliza as entregas, né, perde menos tempo, gera menos estresse. Inovações no âmbito last mile. Consolidação em mini terminais centrais, veículos não poluentes de menor eficiência energética, ou seja, caminhões, até veículos elétricos já estão usando. E a questão também do transporte por bicicletas de carga também, né? Também, isso aqui, esse manual, essas informações eu tirei de um manual que foi apresentado pela SET de São Paulo, nas audiências públicas lá, que eles já estão tentando embutir isso também na cultura paulista, né? O sexto princípio, a mistura de usos nas edificações, né, para facilitar, para evitar que as pessoas tenham que se deslocar, muitas vezes, durante o dia. Se você concentra usos próximos, né, as pessoas podem fazer tudo em volta daquela região, sem ter que se deslocar de um lado para o outro dentro da cidade. Permita atividades diferentes no espaço público, promova uma mistura interessante de usos mistos em 3 dimensões. Preencha os espaços, esse é o sétimo, né? Preencher os espaços. A gente tem que adensar em volta dos grandes eixos de transporte, ou seja, a Avenida Centenário, onde passam as maiores linhas de frequência de transporte coletivo, ali sim a gente pode adensar. Então, nós temos que trabalhar esse plano diretor nesse sentido, para propiciar essas áreas mais densas com um transporte público de melhor qualidade. O oitavo princípio, fique ligado, proteja os ativos culturais, respeite e valorize os patrimônios natural, cultural e histórico do seu lugar, né? Redescubra os pequenos prazeres abandonados, mantenha as habilidades locais na comunidade, certo? Isso aqui são exemplos lá na China, em Xangai, mas aqui tem um que é aqui na nossa cidade, né? Que infelizmente está caindo aos pedaços. Então, nós temos que fazer alguma coisa para tentar salvar, porque isso é um patrimônio cultural da nossa cidade, né? Então, fique ligado, respeite e valorize o patrimônio natural, cultural e histórico do seu lugar. Nono, conecte as quadras, proteja ambientes especiais e interessantes, proporcione caminhadas diretas e produtos com quadras e edifícios de pequeno porte. A gente tem que aguçar os sentidos das pessoas, fazer com que esses sentidos possam ser utilizados no dia a dia na cidade. Hoje, dentro dos carros, isso fica difícil. E, por último, o 10º princípio, fazer durar, né? É a questão do barato sai caro, a nossa lei 8666, que, para mim, só prejudica a qualidade das obras, né? E aqui diz que a qualidade dos materiais e o projeto e a produção tem que ser bons, construa para longo prazo. O uso de materiais de alta qualidade sustentáveis confere um sentimento de orgulho ao lugar, marcando sua importância, cuidando, manutenção e gestão. Eu dou encerrado, agradeço a atenção, passo a palavra. Obrigado. Eu abro agora, estão faltando 12 minutos,
algum vereador que queira se inscrever para fazer alguma pergunta? Giovanni Zappellini. Seja breve, porque o nosso tempo é exíguo e ainda temos as considerações finais. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, cumprimentar Paulo Pacheco, presidente da Autarquia de Trânsito de Criciúma, o Leonardo Skotsky, do consórcio, o Roberto Cabral, arquiteto, e o povo presente, os funcionários da STC que aqui se encontram. Primeiramente, senhor presidente, esse plano de mobilidade urbana ele tem um prazo, ele é programado por um certo tempo. Esse tempo é até porque nós temos um planejamento da cidade para 2050. O plano de mobilidade, é esse o prazo do plano de mobilidade? Inicialmente? Previsão? Segundo o termo de referência para que a gente foi contratado, ele vai ter alguns prognósticos, alguns cenários para 10, 20 e 30 anos. Então a gente vai fazer esses 3 cenários para 10, 20 e 30 anos. Então o plano vai tentar prever que a gente solucione problemas, preveja esses problemas para 10, 20 e 30 anos. Perfeito. Não, é que a gente, pela explicação que foi feita aqui, pelas imagens trazidas da cidade de Blumenau, isso é muito bonito, só que na realidade é difícil. Nós temos aí uma frota de 1,4 pessoas por veículo, e quase 1 por 1, e aí nós temos que dizer lá para o cidadão lá, que levou 30 anos para comprar o seu veículo, dizer que ele tem que andar de bicicleta. Ele vai chamar nós de louco. E essa discussão nós já estivemos lá, quando conversei com o Cabral. Então, é difícil, a questão é cultural. E aí trouxe o exemplo de Blumenau. É outra cultura. A cultura germânica é diferente da nossa cultura aqui do sul do estado, do sul de Criciúma. Claro que nós temos que implantar isso, mas não vai ser nesse primeiro momento. Então, nós temos que fazer o quê? O veículo também é mobilidade urbana. E aí eu fico triste, porque quando nós discutimos aqui o plano diretor da cidade de Criciúma, onde era para ser feito edifício na área central, edifício de 16 andares na Avenida Centenário, para trazer o povo para o centro, para perto do serviço, do emprego dele, votaram contra, tinha gente contra aqui. Isso é mobilidade urbana também. Não temos espaço físico para construir casas para todo mundo morar no centro, tem que ser edifícios. E aí, na época do plano diretor, sempre tinha alguém contra, dizendo que era exploração imobiliária. É mobilidade urbana, sim. Então tem que ver essa questão da cultura, temos que trabalhar para a nova geração. E aí sim, nós temos que trabalhar nesse primeiro momento, sugestão minha, que já estive lá presidindo a STC, nós temos que fazer a mobilidade do veículo sim agora. E aí trabalhar gradativamente a questão cultural do cidadão para andar de bicicleta, andar a pé, andar de ônibus. Obrigado. Com a palavra o vereador Tita Belloli. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, ao Paulo Pacheco, o presidente da STC, o Leonardo e o meu amigo Cabral. Bom, eu queria primeiramente fazer uma pergunta, quando você falou ali da análise do impacto ambiental sobre a mobilidade urbana, eu acho que é muito importante, porque hoje a questão da cidade, ela sofre muito com as cheias da cidade. Isso não é percebido pelo poder municipal. Não só aqui, mas em todas as prefeituras, né? Só se dão conta quando acontece as enchentes e as cheias. E a minha pergunta é essa: há um estudo em relação à questão de colocação de mais calçadas, de mais pavimentos, quadras, para esse impacto ambiental? E outra pergunta é a questão que o Cabral falou, a questão dos caminhões, né? Ele tem que chegar em um certo ponto para estar se deslocando. E para isso acontecer, a questão do Porto Seco, que é ali no bairro Primeira Linha, que tem que ser colocado em prática. Eu acho que o poder público ele tem que ter um pouco mais de atenção à questão do Porto Seco. A partir do momento que estiver funcionando, com certeza o trânsito vai diminuir bastante na cidade de Criciúma. E uma boa ideia também, fazer essas entregas à noite, eu acho que fica bem legal, que as pessoas vai diminuir bastante o trânsito e também o estresse de quem está nas estradas, né? E a questão
de cultura, o vereador Giovanni Zappellini falou. Vereador, seja mais sucinto em função do exíguo tempo, por favor. Sim, mas é o assunto, presidente. Não, é a questão do que o vereador Giovanni Zappellini falou, é a questão do investimento do poder público nos terminais, como você falou. Né? Foi só feito 3 terminais no tempo do Eduardo Pinho Moreira, depois passou vários prefeitos, e também passou prefeito do nosso partido, e também não houve um avanço em relação ao transporte coletivo. Então fica também colocar, né, como mobilidade urbana do poder público a questão dos terminais centrais. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vereador, suplicando aí a vossa... Senhor presidente, o avanço do tempo, cumprimento o Paulo, cumprimento os demais aí da mesa, meus colegas vereadores e vereadoras. É muito bonito quando a gente veja, Cabral, isso é maravilhoso, mas quem está lá na ponta do iceberg, eu moro num bairro na Santa Luzia, onde tem uma avenida universitária, que é a única saída, e onde tem 800 metros para se ligar, desde o bairro Mãe Luzia até a Vante Rovares do aeroporto, falta 800 metros, e aí o poder público acha dificuldade de fazer a saída. Eu fiz um projeto, mas antes de lançar o projeto aqui sobre calçadas, eu passei lá pelo Jader, tá? Onde a calçada deveria ter uma área ampla de recuo para infiltração também. Eu vi em alguns lugares ali. Eu só queria saber também aí de vocês, se inclui, por exemplo, a Avenida, é um problema, Avenida Centenário. Nós vimos... E nós temos ali no central, e é muito bonito, os coqueiros, e isso também é um direito para o cidadão, mas tem que ser usado aquele espaço ali. É um espaço praticamente morto. Cabe ciclovia, cabe calçadas. Agora, nós não temos oferecendo para a população algo para que ela venha, muito menos nos ônibus. Aí você colocou ali locais amplos, os ônibus nossos, desculpa, mas não oferece condições. Então aqui, nesse estudo, eu acho que caberia muito até oferecer essas condições para facilitar a vinda. É muito bom andar de bicicleta, mas ande de bicicleta, onde tem uma ciclovia na nossa cidade? Não existe. Tem uma na Santa Luzia. Tu anda do lado do carro, que se tu bobear, o carro pega tu e joga numa trouxa. Então assim, ó, poder público, vamos fazer um estudo? Ótimo, mas vamos fazer adequado. Obrigado. Com a palavra o vereador Vanderlei Zilli. É por inscrição, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, quero saudar o Paulo, Skoski e o Cabral. O estudo que foi feito, que será implantado em Criciúma, conforme determina a lei, município acima de 20 mil habitantes tem que fazer o plano de mobilidade urbana, senão não receberá recursos do governo federal para a mobilidade urbana. É claro que é importante o estudo. Aí eu pergunto, quando será feito esse levantamento? Porque até agora temos uma teoria. Quando será feito esse levantamento em Criciúma para adaptar essas calçadas padrões, essa ciclovia, enfim, essa mobilidade urbana, certo? Ou será feita apenas audiência pública, para dizer que foi feita audiência pública, para vir um recurso, ou será executado? De que forma será executado e qual é o principal caos em Criciúma? Aonde se concentra mais hoje a necessidade de aplicar a mobilidade urbana em Criciúma? Se você já tem esse levantamento topográfico ou por região, aonde realmente precisa ser de imediato executado essa obra de mobilidade urbana em Criciúma. Eu peço desculpa aos demais vereadores, mas em função do tempo e do horário regimental, eu vou passar a palavra aos convidados para que ele responda num prazo de 3 minutos e já aproveitem e façam as considerações finais. É questão de prazo regimental. Senhores vereadores, nós estamos trabalhando no planejamento e na elaboração do plano. É de responsabilidade nossa, tanto do governo municipal quanto da população, interagir com essa nossa coleta de dados, com essas informações que a gente está trocando essas informações, para que a gente possa ter aqui o início de um projeto e definir datas para que seja implantado os planos, né, que nós ainda estamos realizando.
não chegamos a uma conclusão. Vamos fazer isso de uma forma consciente, de uma forma muito responsável, na qual contempla quase todas os seus questionamentos no sentido de ter uma melhor qualidade de vida dentro de Criciúma. Alguns assuntos eu vou passar para o Leonardo, que ele tem aqui colocações, e de antemão já agradeço aí a oportunidade e de novo, a nossa responsabilidade de fazer esse plano e na implantação e execução desse plano. Muito obrigado. Muito rapidamente, respondendo algumas perguntas, não vai dar para responder todas, infelizmente. Sobre a questão ambiental, senhor vereador, o aspecto é mais na questão do impacto da mobilidade na questão ambiental. A questão, acho que drenagem, então, está paralela, dá um impacto, mas não temos como, dentro desse plano, apontar soluções para a questão de drenagem. E sim, seria outro plano, seria um plano de macro-drenagem. O que nós vamos avaliar com a questão ambiental é se os impactos da poluição por gás carbônico, a questão da poluição visual, a questão do estresse gerado pelo condicionamento. Ruídos também. Com relação ao quando que o plano será realizado, é um plano, senhores vereadores. Nós vamos fazer Pode continuar? A gente pretende, a gente está na fase de diagnóstico, em seguida prognóstico, vai ser elaborado uma minuta de plano, vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, nisso vão ter mais 3 audiências públicas, cada fase dessa vai ser apresentada para a sociedade, né? Aí vem a participação dos senhores, que são representantes da nossa população, de participarem desse processo, estarem interagindo fortemente conosco, terem essa ligação e essa conexão com a comunidade e conosco, trazerem as demandas, nos corrigirem, nos orientarem, que eu acho que essa é uma função importantíssima dos senhores. É nos apontar, que sejam detalhes, que sejam premissas, por onde esse plano vai caminhar. Porque vai chegar uma minuta, concluindo, senhor, vai chegar uma minuta aqui e a gente pretende que essa minuta seja o mais próxima do pensamento dos senhores. Muito obrigado. Eu gostaria de salientar que o embrião desse plano começou na gestão do nosso vereador Giovanni Zappellini, né? E que está sendo muito bem conduzido pelo Paulo. Gostaria de agradecer ao Leonardo. Só complementar uma informação rapidinho. É que nos prognósticos serão feitas propostas para todos os modais, tá? Pedestre, ciclista, transporte coletivo e também para o transporte individual, com a abertura de novas vias, novas ligações, novas avenidas, né? Onde o espaço for possível ser utilizado, ele será para isso. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Freitas. Senhor presidente, eu queria ter a oportunidade de usar o horário político, mas a questão de ordem é no sentido de registrar que eu, juntamente com o vereador Silvio Ávila, realizamos, inclusive, com a participação do Cabral, com a atuação do arquiteto Giuliano Nicolossi, um projeto no meio da Avenida Centenário, vereador Salésio Lima, que contempla a ciclovia que vai do Cristo Redentor até a Unesc. No sentido, a minha questão de ordem, no sentido de saber se esse projeto pronto, ele está pronto na Prefeitura de Criciúma, ele chegou às mãos dos senhores para esse plano de mobilidade, ele está inserido dentro do MOB. Então. Sem dúvida. Obrigado, senhores. Inclusive, vereador Daniel Freitas, ele está contemplado no Criciúma 2050 também, que eu tive a oportunidade de apreciar. Só gostaria de dar um depoimento e falar de planejamento, para ser muito sucinto. Primeiro, conclamar a população, que vão haver as audiências públicas, que a população participe, vão ser divulgados os locais. Eu morei numa cidade em 1999 chamada Arapongas, no Paraná, pertinho de Maringá, e foi uma cidade que nasceu planejada. Então, uma cidade com vias largas, sem problema algum de trânsito. Isso já há 20 anos atrás era uma cidade que foi planejada. Demais, a Câmara de Vereadores
agradece por demais a presença de Vossa Excelência e temos certeza que vocês farão o melhor para o município de Criciúma. Muito obrigado. Eu suspendo a sessão por 2 minutos para que a gente possa despedir-se dos convidados. Já tem quórum? 1, 2, 3. Não tem? 2, 3, 4, 5. Acho que não deu pra falar. Tem que ter 6 para. Não, mas para votar 9. Tem que ter 9. Já abri, mas aí vai ter que acabar com 9. Mas eu vou chamar o pessoal ali. Vai ali, vai ali. Já vou chamando. Tem que ter 9, né? Porque tem requerimento. Falta 2, 4, 6, 8. Falta 1. Não, mas tem requerimento, aí é 9. Tem votação de requerimento. Certo. Justifica. Deixa eu reabrir os trabalhos, né? Reabertos os trabalhos. O presidente vereador Ricardo Fabris precisou se ausentar-se desta sessão ordinária por estar representando esse poder legislativo, conforme o artigo 85 do Regimento Interno, na abertura da 20ª Olimpíada das APAES de Santa Catarina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Resumo das proposições do grande expediente. Indicação 672/2015, autoria, vereador Salésio Lima. Assunto, instalação de faixa de pedestre elevada de frente ao Centro Educacional Raios de Sol, Rua Imigrante de Lucas, 119, bairro Pinheirinho. Indicação 673/2015, autoria, vereador Moacir Dajori. Assunto, revitalização da Praça Aloísio Becker, próximo ao CI Brasília, bairro Brasília. Indicação 674/2015, autoria, vereador Moacir Dajori. Assunto, patrulhamento e revestimento com material consistente nas ruas Francisco Stalkowski e Santa Rita, bairro Dembosque. Indicação 675/2015, autoria, vereador Moacir Dajori. Assunto, patrulhamento e revestimento com material consistente nas ruas Caetano Escremin e Luizinho Guolo, loteamento Santa Isabel, bairro Linha Anta. Requerimento 200/2015, autoria, vereadora Tatiane Teixeira. Assunto, pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca das unidades de saúde do município, bem como a relação nominal dos agentes comunitários de saúde com suas respectivas microáreas. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Moacir Dajori. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Senhor presidente, sobre esse requerimento 200 da colega vereadora Tati Teixeira, que está ausente hoje, provavelmente, se ela fez esse requerimento provavelmente pela falta de agentes comunitários. E eu vejo na região da Próspera, no bairro Cristo Redentor, está faltando agente comunitário. No Centro Social Urbano está faltando agente comunitário. E no posto de saúde do bairro Brasília também está faltando agente comunitário. Como também deve estar faltando agente comunitário na região dela. Por isso o requerimento e por isso eu peço a aprovação dos senhores. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não haver quem queira discutir em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 201/2015, autoria, vereador Moacir da Jore. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca da existência de planejamento para a construção de uma quadra de esportes coberta na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Jorge da Cunha Carneiro, bairro Brasília. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Moacir da Jore. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, eu fiz esse requerimento atendendo solicitação, o anseio dos pais, alunos, professores, moradores e APP do Colégio Jorge da Cunha Carneiro, que é localizado no bairro Brasília. Esse colégio ele tem 770 alunos e faz da primeira à 9ª série. E é um anseio de uma quadra coberta. Então eu espero que o poder público, né, que a prefeitura, o poder público faça essa quadra coberta para esse colégio que tanto precisa. E peço a aprovação de todos os senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 676/2015, autoria, vereador Paulo Ferrarese. Assunto: construção de uma lombada na rua Vidal Valim, próximo à casa número 165, bairro Vila Manaus. Indicação 677/2015, autoria, vereador Paulo Ferrarese. Assunto: construção de uma lombada na rua Pantanal, bairro Nova Esperança. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Ordem do dia da próxima sessão, PLC-PE 023/15. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 15 do corrente, amanhã, no horário regimental. Boa noite. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Criciúma. Hoje, durante a sessão, foram lidas 6 indicações e aprovados 2 requerimentos. Um dos autores desses requerimentos é o vereador Moacir da Jore, que está aqui comigo. Vereador, boa noite. Do que se trata esse requerimento? Então, boa noite. Esse requerimento é da escola Jorge da Cunha Carneiro, localizada no bairro Brasília. Uma escola ampla, bonita, e uma escola que é a 2ª maior escola do município. Ela atende mais de 700 crianças, mais precisamente 770 crianças, do 1º ao 9º ano. E é um anseio das crianças que estudam lá, dos pais, dos professores, da APP e dos moradores do bairro Brasília, que seja feito uma quadra coberta. Então, a gente fez a solicitação e realmente foi aprovada por unanimidade e espero que o poder público, que está na mão dele agora, ele faça isso aqui, porque realmente seria de muita valia lá para a comunidade do bairro Brasília. Essa é uma necessidade lá para a comunidade, vereador? Ah, com certeza, né? Quem tem 770 crianças, adolescentes ali estudando e realmente precisa
precisa, a diretora pede, como eu falei, os alunos pedem, os pais dos alunos, a APP, então são assim, semanalmente eles procuram o vereador falando, solicitando que seja construído. E eu, no meu dever, como vereador, o vereador do bairro, né, moro ali naquela localidade também, e venho pedir então que o prefeito faça, porque realmente é de extrema necessidade. Obrigada pela sua participação, vereador. Obrigado e sempre a dispor. Vou conversar também com o vereador Giovanni Zappellini, porque na sessão passada ele fez um pedido de questão de ordem anunciando a vinda de representantes da STC para falar do plano de mobilidade urbana, o ViaMob. Vereador, boa noite. O que o senhor achou desse plano proposto hoje aqui na Câmara de Vereadores? Boa noite. Esse plano é uma exigência de uma lei federal que os municípios têm que se adequar a esta lei. Então, teve o prazo de 3 anos para fazer esse plano de mobilidade urbana. Criciúma está executando, está iniciando, né, tem um prazo para término, e tem ali uma previsão desse plano para contemplar 10, 20 e 30 anos. É claro que a questão nossa toda da mobilidade urbana, do trânsito de Criciúma, é muitos carros para pouca espaço, pouca rua, né? Mas essa questão de 10 anos, nós temos que trabalhar a questão dos veículos ainda, porque a questão cultural vai levar mais tempo, quem sabe 20 ou 30 anos. Aí sim, mudando a cultura do nosso povo, do povo criciumense, aí sim ele vai começar a andar a pé, de bicicleta e de ônibus. E aí nós temos que melhorar também o transporte coletivo. Mas nesse primeiro momento, eu entendo que nós temos que trabalhar em cima da mobilidade urbana, mas sim nos veículos, porque nós temos aí um levantamento que foi feito e apresentado aqui, que nós temos aí 1,4 pessoas por veículo. Então, nós temos quase 1 por 1 entre habitantes e veículos. Por isso, a prioridade, nesse primeiro momento, a curto prazo, é trabalhar em cima das vias públicas do município e aí sim, na área central, acabar com o estacionamento durante o dia, como já existe em algumas ruas centrais, e deixar estacionar só na parte da noite. Aí sim, nós vamos começar a trabalhar a questão cultural do cidadão criciumense. O senhor que já foi presidente da STC conhece bem essa realidade do trânsito em Criciúma, né? Ele apresentou ali questões envolvendo pedestres, ciclovias. Isso é possível em Criciúma? Sem dúvida, nós temos que prever isso nas novas vias que serão abertas, no alargamento das vias, já prever essa ciclovia, para dar uma maior tranquilidade ao cidadão que quer usufruir, que quer andar de bicicleta. Porque hoje não temos. Como é que nós vamos exigir o cidadão andar de bicicleta se nós temos um local adequado? Por isso, no alargamento das ruas, nas novas ruas que serão feitas no município de Criciúma, já prevê a ciclovia para o povo poder usufruir. Obrigada pela sua participação com a gente, vereador. Muito obrigado também. Lembrando que as inscrições para o Prêmio Fotográfico Minha Foto Animal estão abertas até dia 25 de setembro no site www.câmaracriciúma.sc.gov.br. Amanhã tem nova sessão aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma. Boa noite. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.